A história da humanidade é uma história de conquistas, de fascinantes invenções que demonstram a capacidade humana de superar obstáculos. Os instrumentos de caça, o fogo, a linguagem e a agricultura são estratégias que revelam a constante mudança na relação que o homem estabelece com o mundo. Com tais avanços, o homem conseguiu diminuir sua dependência em relação à natureza, mas não viu limites. Até que a inconsequente exploração dos recursos naturais nos levou a graves problemas envolvendo degradação ambiental. Mas a esta altura, as bases das maiores sociedades já estavam fincadas neste modelo insustentável, e pensar uma forma alternativa se torna muito difícil. Ainda hoje, nos colocamos sob este dilema: como mudar os rumos de uma sociedade calcada no lucro, na acumulação de riquezas e acostumada aos confortos do mundo moderno? Enquanto a resposta não chega, a pressão sobre os ecossistemas aumenta e põe em risco a sobrevivência de espécies de plantas e animais. Surge então a ideia de se criar grandes áreas onde a interferência humana é limitada, sendo a primeira delas o Parque Nacional de Yellowstone, criado em 1872 nos Estados Unidos. Embora seja uma ideia antiga, no Brasil a legislação sobre estas áreas só começa a se consolidar no ano de 2000, através da criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Para começarmos a falar sobre preservação dos vertebrados, é necessário responder primeiro uma pergunta, que é a seguinte: por que, afinal de contas, a preservação da biodiversidade? Por que a necessidade de conservação da biodiversidade? Então, a biodiversidade, ela representa o conjunto dos organismos animais e vegetais que compõem os ecossistemas, que compõem as comunidades biológicas em todos os biomas, em todo o planeta Terra, em toda a biosfera. O funcionamento dos ecossistemas depende dos seres vivos, dessa biodiversidade, no sentido de que eles formam uma grande malha de interações biológicas, e essa malha de interações biológicas significa o processo de reciclagem de nutrientes, a manutenção de ciclos de vida, várias questões que estão envolvidas com distribuição geográfica das espécies, com distribuição dos recursos alimentares, enfim, uma grande malha de eventos, de acontecimentos biológicos que interagem com o meio físico, químico, né, ou seja, o meio abiótico, e todo esse conjunto de interações dá sustentação para o funcionamento saudável dos ecossistemas. Então, para se falar de diversidade, é necessário falar então de quais são as estratégias para a preservação da biodiversidade. Uma das formas de preservação de biodiversidade é a educação através dos zoológicos, né? Os zoológicos são locais então onde exemplares da fauna podem ser conhecidos e alguns aspectos da biologia desses animais podem ser reconhecidos também, como ecologia comportamental, como faz ninho, a distribuição geográfica, etc. Outros locais que são importantes para a conservação dos vertebrados no Brasil são as unidades de conservação. As unidades de conservação estão dentro de um sistema nacional, organizadas dentro de um sistema nacional, e são unidades que têm diferentes categorias de manejo, desde manejo altamente restritivo, onde pode ser feito muito pouca coisa, onde o homem pode fazer muito pouca coisa, até unidades de conservação mais permissivas, onde são permitidas iniciativas de uso dos recursos naturais com algum objetivo de sustentabilidade. As unidades de conservação são divididas em dois grandes grupos: as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável. A diferença entre as duas está na possibilidade de interferência humana. Nas unidades de conservação integral, esta interferência tem que ser mínima, sendo possível apenas a realização de ações de menor impacto, como pesquisas científicas e atividades de educação ambiental ou turismo ecológico.
fazem parte das unidades de conservação integral as estações ecológicas, as reservas biológicas, os parques nacionais, os monumentos naturais e os refúgios da vida silvestre. Nas unidades de uso sustentável, o objetivo é conciliar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela de seus recursos naturais. Pertencem a esse grupo as APAs, áreas de proteção ambiental, as áreas de relevante interesse ecológico, florestas nacionais, estaduais e municipais, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e as reservas extrativistas. No Brasil, diversas unidades de conservação auxiliam na proteção aos vertebrados. No norte do país, encontramos unidades destinadas ao macaco-aranha, a surucucu, ao peixe-boi, ao pirarucu, ao flamingo, e ao urubu-rei. No Nordeste, temos áreas dedicadas ao jabuti, e à ararinha azul. Ao jacaré do papo amarelo, ao mico-leão da cara dourada e à tartaruga marinha. No Sudeste, ao mico-leão dourado, ao falcão e ao lobo-guará. No Centro-Sul, a anta, ao tamanduá-bandeira, ao tatu-canastra, à onça-pintada, ao cervo do Pantanal e à arara azul. Na costa brasileira, duas importantes unidades de conservação contemplam áreas de distribuição geográfica de baleias. O Parque Nacional Marinho de Abrolhos, para a baleia jubarte, e a área de proteção ambiental da baleia franca, no litoral sul de Santa Catarina.